privação na vida. Uma coisa você tem que saber, é que Jesus não te esquece. Eu citei aqui esses dias que Jesus era aquele pai que esperava a volta do seu filho, então ele, sinceramente, foi o primeiro que viu o filho ao longe. Deus sempre esperando você que está esperando voltar. Mas existe um exemplo também semelhante e muito grande, e foi consumado, feito isso, não foi nem por parábola, mas Jesus demonstrou isso. Quando Jesus deixou os discípulos e foi para orar, e de repente veio uma tempestade que levava o barco para o alto mar. E os discípulos não podiam fazer nada. De repente, eles viram Jesus ao longe, andando sobre as águas, e veio e acalmou as águas. Então, Pedro, quando ia encontrar com Jesus, ele foi andando sobre as águas. Depois ele ficou com medo e foi afundar. Jesus pegou na mão dele e disse: homem de pouca fé. Porque enquanto ele não estava olhando o perigo, ele estava andando nas águas. Quando ele viu as águas e sentiu medo de estar ali, então ele afundou. Portanto, meus irmãos, a Bíblia diz que os covardes não entram no reino dos céus. Porque o homem, para seguir os passos de Cristo, tem que ter coragem. Tem que ser corajoso, porque tem a confiança. Quem tem fé, tem confiança. A fé significa isso. Acreditar no que não está vendo. Então, ali ele olhou para o Senhor Jesus e não viu o perigo. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o perigo, ele afundou. E ali Jesus veio. O exemplo é o seguinte, que eu quero levar a meditação para os irmãos. Jesus estava na montanha orando, mas de lá ele estava com todo o sentido e atenção nos seus discípulos, pois ia pelo mar. De lá ele avistou os irmãos. De lá ele avistou os seus discípulos quando estavam em perigo, e veio e acalmou a tempestade. Portanto, o Senhor não te deixa, obreiro. O Senhor não te deixa, pastor. O Senhor nunca te despreza, pregador da palavra de Deus. Os verdadeiros missionários. Pois o Senhor tem vocês para cumprir a sua obra aqui na terra. E quem cumpre essa obra é o Senhor Jesus. Mas tem que ser através do ser humano, que deve pôr toda a confiança de fé e toda a coragem para que o Senhor faça a sua obra e salva quem precisa ser salvo. O mundo não está brincadeira. As tempestades estão bem maior do que aquela do mar. Daquele mar. Aquele mar era um mar tão simples, tão pequeno. Os mares lá daquela região não eram tão grandes. Mas hoje os mares que temos para vencer é muito maior. Porque na palavra de Deus, no sentido da palavra de Deus, o mar, as águas, significa povo, muito povo. E quando o mar está em muitas tempestades, significa muita luta. E o Senhor venceu aquela luta lá e vencerá a de você também, pois temos muito, irmão, para fazer neste mundo. E estamos nos fins do tempo, estamos no tempo do Apocalipse. E aquele Senhor que apareceu João lá e falou, mandou escrever aquela Apocalipse, e vinha acompanhando o seu povo desde aquela vez. Jacó, um homem que ainda não era um homem meio rústico e tudo, antes de Deus encontrar com ele no vale de Jaboque, ali também, antes disso, o Senhor com ele, lá naquele lugar, hoje é chamado lá Betel, casa de Deus, casa do Senhor. Então, meus prezados irmãos,
o Senhor não deixa o seu povo. Ele sempre está falando, o povo, muitos crentes,